Como hoje pela manhã nós começamos a exposição do livro de Números, hoje à noite nós começaremos também a exposição do livro do Novo Testamento que estamos pregando, agora o Evangelho de João. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, João, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. João 1, do verso 1 até o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Vamos à presença de Deus em oração. Nós te damos graças, Senhor, mais uma vez por tua palavra, por tantas verdades encerradas em 18 versos. Primeiro, reconhecer a incapacidade de capturar toda a glória revelada aqui. Mas em segundo, clamar o teu socorro, para que a tua glória se manifeste no nosso meio por meio da verdade que foi revelada aqui. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a glória do Evangelho. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, irmãos, ele não é contado entre os chamados evangelhos sinóticos. Não é? Essa palavra sinótico, né, ela tem expressão grega, que a palavra sin, que é junto com, né, e óptico, que é a mesma visão, a mesma perspectiva. Então, eles são evangelhos que lidam com a mesma perspectiva. Então você vai encontrar nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, uma mesma perspectiva. Por exemplo, João, distintamente dos 3 evangelistas,
porque João também é o evangelista, mas ele não vai descrever da mesma forma que eles escreveram. Por exemplo, o foco de João é na Judéia. Isso é um foco interessante. Quase não se fala nesse período da Judéia nos outros evangelhos. Por outro aspecto, não é? João vai descrever a origem de Cristo. Perceba que o prólogo, não é? Que aquilo que antecede o livro, aquilo que antecede as histórias que passam a ser contadas, ele adentra a eternidade para contar, mostrando de onde ele veio e por que ele tem autoridade sobre tudo e todos. O Evangelho de João tem outra característica intrigante, não é? Até o capítulo 12 do Evangelho de João, você tem as histórias e eventos que não são muitos, alguns não são narrados nos Evangelhos, que são narrados apenas por João. Mas tem outro aspecto interessante. Do capítulo 13 até o 21 é a descrição da última semana de Cristo. Parte do livro de João é tratando sobre a última semana de Cristo, indo para o Calvário, indo para a morte, até a sua ressurreição. Esse período de história, esse período é um tempo longo. Você vai perceber que a oração sacerdotal está em João 17, quando ele ora ao Pai como um sacerdote. E isso vai, a morte dele é posterior a tudo isso, mas aquela oração é a oração que antecede praticamente a sua morte. Todos aqueles eventos do capítulo 13 até o fim são eventos que traçam a história da morte e da ressurreição de Cristo. João vai gastar muito tempo tratando sobre isso. Por isso que a distinção de João para os outros evangelistas é impressionante, porque João tem um objetivo aqui: que as pessoas creiam em Cristo. E esse objetivo é declarado desde o início. Por favor, você vai perceber, né, na sequência do texto, no verso 7 ele diz, referindo-se a João, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, para que eles possam crer por intermédio do testemunho de João. E veja que o livro de João praticamente encerra com uma declaração como essa. Por favor, no capítulo 20 do Evangelho de João, quando logo após a narrativa de Tomé, não é? Quando Jesus aparece aos discípulos e no verso 24 e diante, a incredulidade de Tomé é manifestada. E o Senhor Jesus diz assim, no verso 29 do capítulo 20, disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E perceba que o foco é, você creu porque me viu? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aí João vai mostrar a intenção do registro do seu evangelho, no 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E aqui é um elemento intrigante, porque muitas coisas que aconteceram não estão registradas. Mas as que estão registradas têm um propósito. Qual o propósito? Verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João, então, estabelece esse padrão para o seu livro. Ora, quem é Jesus Cristo? Quem é Cristo aqui? E você vai se deparar com uma gloriosa verdade. Só no capítulo 1, ele vai dizer quem é Jesus. Ele vai dizer, ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Ele vai dizer no mesmo verso 1 do capítulo 1, ele é Deus. Ele diz, ele é a luz. As expressões de João, elas são gloriosas. Ele diz, ele é filho do homem. Ele é filho de Deus. No verso 19 do capítulo 1, por favor,
Este foi testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. E aí no verso 24, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batiza se não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão. Veja, quem é ele? Ele é o Cristo, eu não sou. Ele é ungido de Deus, eu não sou. No mesmo capítulo 1, por favor, palavra do próprio João, no versículo 15. Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. O que João vai defender? Quem é Jesus Cristo? Esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus, aquele que existia antes de mim. Palavra de João, quando vê no verso 29 a Jesus Cristo, não é? No verso 29 ele diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a descrição num capítulo. Ele é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o ungido de Deus. Ele é antes de mim. Expressões que declaram exatamente o foco do livro de João. Quem é Jesus Cristo? Essa pergunta, irmãos, primeiro ela tem que ser respondida por você. Quem é Jesus Cristo para você? Para muitas pessoas, Jesus Cristo é um exemplo, um padrão a ser seguido. É um modelo de vida, como muitos vão dizer. É verdade que Jesus é um modelo, mas ele não é simplesmente um padrão para os homens. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Redentor dos homens, o Salvador dos homens. Mas as pessoas têm uma visão equivocada da pessoa de Cristo. Há muita informação errada e não poucos vão dizer: mas ele é Deus? Não, eu não acho que ele é Deus, ele é homem. Outros vão dizer: não, eu não acho, tudo bem, ele é Deus, mas ele é homem, mas não é homem como nós somos. Percebe que em tudo isso existem inverdades que vão destruir o homem na sua essência e vão condená-lo por toda a eternidade. Porque se Cristo não é homem verdadeiro e se ele não é Deus verdadeiro, não há salvação para mim. Daí a pergunta e o foco de João: quem é Jesus? Quem é Jesus? Por que eu tenho de crer na sua palavra? E aí nós temos elementos importantes que vão nos ajudar a compreender nesse capítulo, que não pode ser explorado numa única sentada, nós vamos labutar nele ainda mais. Mas veja o verso 1, como começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Interessante quando essa expressão, o verbo ou a palavra, né, que é designado de uma forma, João está citando aqui, é como um eco de Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele traz como eco essa verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguns intérpretes equivocados vão usar esse texto para dizer: está vendo? Jesus foi criado, porque no princípio é a criação do Gênesis.
É estranho dizer isso por algumas declarações básicas. Primeiro, não é? Jesus Cristo vai ser descrito aqui pelo próprio João: antes que eu existisse, ele já existia. Ele era. Lá no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. A descrição ela é da eternidade dele. E o conceito de que ele estava no princípio, isto é, no princípio era o verbo, não significa dizer que ele foi criado na criação dos homens, mas que ele estava na criação criando. Veja como é claro isso no texto. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja, ele criou todas as coisas, logo ele não foi criado. Então, o termo no princípio é um eco de Gênesis, não para nos ensinar que ele estava sendo criado por Deus no dia da criação, mas para nos ensinar que ele criou na criação, ou a criação. Mas também para nos ensinar, não é, que não apenas que ele estava ali criando, mas que ele está falando de um novo começo. Deus fez o mundo, irmãos, e o Espírito pairava sobre o mundo, sobre as águas. Diz o texto no capítulo 1, verso 2 de Gênesis. E o Espírito pairava sobre a superfície das águas. E esse verbo pairar, ele é usado apenas uma outra vez em Deuteronômio e tem um significado como a galinha que choca os seus ovos. É como se ele dissesse, ele estava por cima das águas. E ali, logo após, é interessante, logo após essa declaração vem, disse Deus, haja luz. Veja, a palavra cria depois que o Espírito então torna possível a vida. O Espírito paira sobre a água. Perceba a Trindade operando na criação. Então, quando o Espírito paira sobre a água, vem a voz de Deus, o verbo, e diz, haja luz. E houve luz. Você tem aqui o começo. Ele está falando não do mundo criado simplesmente, mas ele está falando de um mundo destruído pelo pecado, que precisa ser refeito. Ora, preste atenção na sequência do texto, irmãos. O próprio texto vai nos dizer, quando diz assim no versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está falando de redenção. O que o texto está descrevendo, o Cristo que criou o mundo, é o que vai refazer o homem pelo poder da sua vida, morte e ressurreição. O que está sendo refeito aqui, o que está sendo recriado aqui, é o novo homem, a imagem dele. Porque esse homem pecou no jardim do Éden, foi expulso da presença de Deus. Agora, ele vai declarar, ele estava no princípio com Deus. No princípio era o verbo. Então por meio dele todas as coisas foram criadas. Mas, segundo lugar, para que não se confunda isso, e o verbo estava com Deus. Perceba, porque na sequência, e o verbo era Deus. Aí você tem o conceito da Trindade, e o conceito da Trindade bem estabelecido, veja, porque ele estava com ele, logo ele não era ele. Então, são duas pessoas distintas. O verbo e o pai. O filho e o pai. São duas pessoas distintas. Não são exatamente as mesmas pessoas. São pessoas distintas. Ele estava com ele. Aí depois ele fala da unidade.
e ele era Deus. E o Verbo era Deus. A unidade e a diversidade da Trindade. Nós não cremos em três deuses, nós cremos num único Deus. O Filho de Deus é Deus e estava com Deus. E ele tem as mesmas atribuições do Pai. Ele é Criador. Porque ninguém pode ser Criador se não for Deus. Tudo foi feito por ele. O que João está dizendo, esse é aquele que vocês têm de crer. E de onde ele veio, de onde ele procede, ele criou todas as coisas. Ele é Deus, ele estava com Deus. E João, então, vai começar a descrever a glória do nosso Redentor. É então interessante dizer isso, que na oração sacerdotal, em João 17, Jesus diz, para que eles conheçam, concede-me a glória que eu tinha antes do mundo ser, da realidade desse mundo, que eu possa ter a glória anterior. João 17, verso 5 em diante. Você pode abrir comigo lá, por favor. A própria linguagem de Jesus é tão clara quanto a isso. João 17. Ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele não foi criado quando o mundo foi criado. Ele existia, ele era antes do mundo. Porque ele criou o mundo com a glória que eu tinha antes do mundo existir. O que João está nos ensinando, irmãos, é a divindade de Cristo. É esse o Deus que veio nos salvar. Esse é o meu Redentor. Ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Agora, preste bem atenção nisso, irmãos. Se você pensar na declaração de João, você vai entender em quem você pode confiar. Aquele que criou o mundo é o que pode recriar você, restaurar você, ou ressuscitar você dentre os mortos. Se você parar para pensar, o contexto, isso me veio depois da exposição de Gênesis e Êxodo, quando, pensando um pouco sobre essas coisas, depois da exposição, me veio um pouco esse conceito de que, qual o contexto exato em que Gênesis foi escrito? Ou melhor, porque em que contexto a narrativa da criação foi escrita? E foi escrita nesse seguinte contexto, provavelmente, quando Deus pergunta a Moisés, ou melhor, quando Moisés pergunta a Deus, eles vão perguntar o teu nome, o que eu direi? Diga, eu sou o que sou, e o eu sou me enviou até vós para libertar-vos. E quem é o Senhor? Quem é esse que está tirando o povo do Egito? Quem é esse que está arrancando o povo da escravidão? Quem é esse que está tirando o povo do sofrimento? Quando disse a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Quem é esse que está vindo me salvar? Aí ele diz, é aquele que criou os céus e a terra. Esse é o Senhor de toda a terra, o Rei de toda a terra, o que tem o poder nas mãos. Esse é a luz do mundo. Então, aquele que criou o mundo é aquele que tem poder para arrancar o homem da escravidão do pecado e salvá-lo. Mas vem a pergunta, irmãos, como isso pode acontecer? Como é que Deus pode
me arrancar do pecado? Como é que Deus pode me tirar do pecado? Como Ele pode vencer a tentação se Ele é Deus? A Bíblia diz categoricamente que Deus não pode ser tentado pelo mal. Como Ele pode vencer a tentação se Ele é Deus? Como Ele pode socorrer a minha alma na morte se Ele não pode morrer? Se Ele é a fonte da vida, veja o verso 4 do capítulo 1. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele é a fonte da vida. A vida procede dele. A vida é dele. Aí vem a grande glória do Evangelho. Irmãos, a grande glória do Evangelho. A encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele se tornou vulnerável. A fonte da vida morre. Ele se tornou mortal. Ele se tornou vulnerável às aflições do mundo. Ele deixou sua glória para pisar no meio desse mundo caído, enfermo. Ele habitou entre nós. Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu enviei o meu filho. A gente escuta tanta história interessante. Um filho que está caindo em algum lugar, num poço, e o pai se joga para resgatá-lo de lá. Mas se você está na rua e vê alguém armado assaltando outra pessoa que você não conhece e batendo nela com um revólver, você fica calado. Não tem reação. Você não vai se expor à morte. Deus se revestiu e se expôs à morte em todos os sentidos. Carne, sangue, natureza humana. E ele veio. O texto diz que ele é a fonte da vida. E a vida é a luz do mundo. Que declaração extraordinária. Porque o mundo estava nas trevas. Veja que declaração. Perceba que o texto declara isso muitas vezes. Por favor, no verso 8 ele diz: e ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, João Batista, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O mundo estava em trevas e Deus resplandeceu a sua gloriosa luz. Essa imagem. Perceba como ele se tornou ele se tornou passível de todo tipo de sofrimento e suscetível a todo tipo de flagelo nessa vida. Preste atenção. Sede. Ele pede água para uma mulher para beber, João 4. Fome. Os discípulos vão buscar comida. Sono. Cansaço. Sofrimento do corpo. E quando ele morre, aquele que é a luz do mundo vê-se apagar diante dele até a luz que ele criou, o sol. Diz o texto, houve trevas
no dia da sua morte. Que grande amor é esse? Que obra extraordinária é essa? O Deus eterno se torna mortal. E para que ele pudesse me redimir e salvar a minha alma, ele tinha que se tornar homem. E aí vem o sentido exatamente do texto. Por favor, volte comigo para o verso 6. E aí vem a palavra. E aqui João, ele representa os profetas todos. Perceba que aquele que criou o mundo, Salvador, já havia uma declaração de que ele viria salvar desde a antiga aliança. Ele não havia chegado ainda, mas os profetas declaravam. Veja o verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. O que criou o mundo estava agora no mundo. E esse mundo que foi criado por ele não o conhece. Não sabe quem é ele. Sequência do texto. Aí ele especifica, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aqui ele está se dirigindo aos judeus. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Perceba a ênfase, crer no seu nome. Entenda que o conceito aqui de crer não é saber que ele existe, ou não é simplesmente compreender a narrativa da redenção. Não é isso. É confiar que ele é suficiente para salvar minha alma e meu corpo. É ter total confiança na obra dele e na pessoa dele. Porque aqueles que confiam nele, esses são chamados filhos de Deus. A saber, esses que confiam ou que creem no seu nome. Interessante, preste bem atenção na declaração de João, porque isso tudo vai culminar no verso 14, quando ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Perceba, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Interessante que essa expressão utilizada num texto especificamente, veja, a palavra se fez carne. O Verbo se fez carne. A palavra eterna de Deus tomou sobre si mesmo a natureza humana, corpo e alma. Como dissemos anteriormente, fraqueza e mortalidade era exatamente a condição dele. Ele verdadeiramente se tornou homem, embora ele fosse sem pecado. E a expressão habitou no vosso meio é uma expressão do Antigo Testamento que melhor traduzido seria tabernaculou no vosso meio. O termo grego, a melhor tradução para essa expressão é o termo tabernáculo. Veja,
exatamente o significado do tabernáculo da antiga aliança, quando a presença de Deus era conhecida no meio do povo pela presença do tabernáculo no meio de Israel. E ali o Senhor estava presente no meio de Israel. Esse termo tabernáculo é exatamente o verbo utilizado aqui em grego. Ele diz, ora, porque ele tabernaculou no vosso meio, isto é, ele construiu o seu tabernáculo aqui. Ele está presente aqui. E você vai lembrar muito bem que a glória essa glória agora está revestida da humanidade. E aí eles não conseguiam perceber, porque ele veio em carne para poder salvar os que têm carne e sangue. Em Hebreus, no capítulo 2, por favor, abra sua Bíblia comigo. Você vai ver que ele vai dizer que ele não veio salvar anjos, mas somente a descendência de Abraão. Hebreus capítulo 2, por favor. Verso 14 em diante diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Só o verso 14, veja a expressão. Visto, pois, que os filhos têm o quê? Participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou. Veja aqui ele veio salvar os seus filhos, ele veio salvar os seus, aqueles que Deus lhe deu. E como esses eram revestidos de carne e sangue. Então, ele veio salvar, ele se veste como eles, de carne e sangue, exatamente como eles. Para quê? Para que ele possa morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E ele, para poder me redimir do pecado, tem que pagar o preço do salário do pecado em meu lugar. Ele morre. Ele se torna mortal. E aí a sua morte é a minha vitória. Porque quando ele está morto na cruz do Calvário, diz o texto sagrado, que os sepulcros se abrem e muitos santos ressuscitam. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte na sua morte. Sequência do texto. E livrasse, verso 15, todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele fez isso para nos libertar da escravidão. Essa é a linguagem do Êxodo. Eu vi o sofrimento do meu povo e mandei um libertador para tirá-los de lá. O Senhor está dizendo, eu enviei meu filho revestido de carne e sangue, o irmão mais velho daqueles que eu amei antes da fundação do mundo, para poder tirá-los da escravidão. E a sequência no verso 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas somente a descendência de Abraão. Por que não socorre anjos? Porque não há mediador para anjo. Só há mediador para quem tem carne e sangue. O Salvador veio salvar quem tem carne e sangue. O homem perdido no seu pecado, morto na sua iniquidade. O anjo que pecou está eternamente condenado. O seu pecado não poderá ser pago. Mas para aqueles por quem Cristo morreu, para aqueles que têm carne e sangue, há esperança. Aí ele constrói o seu tabernáculo no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Aí veja a expressão, e vimos a sua glória, a glória
como do unigênito do Pai. O Filho unigênito do Pai. Nós contemplamos a sua glória. Você imagina que aquele tabernáculo que era construído, não havia beleza nenhuma externa que agradasse ninguém. Eram peles de animais que cobriam por todo lado. A glória e a beleza do tabernáculo estava dentro, com as peças de ouro, de prata, de bronze. E quando entrava no Santo dos Santos, estavam as coisas mais gloriosas. A beleza não estava fora. Isaías diz: olhamos para ele e não vimos beleza alguma que nos agradasse. Porque a glória do Evangelho estava na obra que ele veio fazer. Sem pecado algum, mas suscetível à morte e à enfermidade, ele veio para nos resgatar da morte. Alguns comentaristas chegam a dizer que quando ele diz que nós vimos a sua glória, João estava ali com ele, descrevendo o que aconteceu no Monte da Transfiguração. E a glória do Senhor foi vista ali. Então nós vimos a sua glória. Provavelmente ele está falando disso, mas a glória externa não existia. Senão a obra que ele veio fazer, o Deus que se tornou homem, para que possamos crer e ter a vida eterna. Onde ele estava? Estava com Deus. Quem ele é? Ele é Deus. O que ele fez? Ele criou todas as coisas. E há uma promessa de que ele viria salvar o seu povo. E os profetas anunciaram até João Batista. E ele dá testemunho de que ele é a luz e o Salvador, para que as pessoas creiam. E exatamente esse é o papel do testemunho. Ora, nós não vimos o Senhor face a face, mas como pregadores nós testemunhamos da verdade do Evangelho e tentamos ensinar e proclamar o Evangelho aos homens para que creiam no nome dele e confiem nele. Dizendo, ele é a luz do mundo. Nele não há treva alguma. E todos que andam em trevas, se olharem para ele, terão vida. E serão libertos do pecado. E ele construiu o seu tabernáculo. Ele se fez homem e habitou entre nós. Daí, um conceito tão claro, na sequência da última seção do texto. Por favor. Verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, e o que vem depois de mim. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João fala da eternidade dele. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ora, ele não está dizendo que Moisés não pregou sobre a graça ou sobre a verdade, porque a lei de Deus é a verdade. Mas ele está dizendo, Jesus Cristo veio salvar o homem que não podia cumprir a lei. Ora, Moisés deu a lei ao homem, e o homem era condenado por ela, e ele veio então obedecer a lei, e cumprir todas as exigências da lei, e ser morto como quem foi culpado sem nunca ter pecado. Ontem com os jovens aqui no sábado, nós estávamos lendo sobre as Institutas de Calvino sobre a expressão e ele morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, e Calvino interpretando esse texto, ele vai dizer exatamente isso. Por que Calvino diz que ele não morreu num tumulto?
Por que que alguém não feriu ele no meio de uma confusão? Por que que não empurraram ele? Por que que não foi assim? Ele disse, porque tinha de ser num tribunal. Para que ficasse claro, como está no Evangelho, um inocente está sendo morto. E esse inocente que foi morto sob o poder de Pôncio Pilatos, era para ficar claro aos homens que ele estava sendo condenado sem nunca ter cometido um pecado. Porque ele estava levando sobre si o meu pecado, a minha culpa e a minha transgressão. E por isso, ele nos concedeu a vida eterna. A religião toma conta do mundo. Paulo diria hoje, eu vejo que vocês são muito religiosos. A religião toma conta, as pessoas falam de Deus por todo lado. Mas uma religião que fala de Deus sem Cristo é uma religião sem esperança. Mas fala de Deus sem Cristo, às vezes fala de Deus com Cristo e é sem esperança também. Quando diz que Cristo não é Deus, esse Cristo não pode me salvar. João diz que ele era Deus. Ou quando essa religião fala de Deus em Cristo, mas diz que esse Cristo não era homem verdadeiro, ele diz, e ele tabernaculou no nosso meio, ele assumiu exatamente a nossa forma de servo. E a religião sem o Cristo verdadeiro, homem e Deus, não há revelação. O que é que você conhece de Deus? Veja o verso 18, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Veja que João diz, quem é Cristo? O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Sabe quem viu a Deus? É quem estava com Deus. E quem é Deus? E o que é que ele veio fazer? O Deus unigênito. Que declaração! Não existe texto na Escritura que gloriosamente fale da divindade de Cristo como esse texto. Não existe texto poderoso que fale da divindade de Cristo como esse texto. Ele é o Deus unigênito. Foi ele quem revelou o Pai. Sabe que essa palavra revelar aqui, para quem vai para o seminário, já estudou em seminário, pensa em seminário, essa é uma palavra usada muito em seminário, que é a palavra exegese. O texto diz assim, Jesus foi quem o exegetou, se eu posso aportuguesar esse verbo. Em outras palavras, Jesus fez a exegese do Pai. Você sabe como é que a exegese é interpretar corretamente, é usar os meios para tornar o texto claro. Ele diz, foi Jesus quem revelou o Pai. Como é que você quer conhecer a Deus sem Cristo? Como é que você quer religião crendo em Deus sem Cristo? Você não conhece a Deus. Mas deixa eu lhe dizer algo muito mais perturbador. Lá no livro de Gênesis, ou melhor, de Êxodo, no capítulo 19, quando Deus fala diretamente ao povo com trovões, relâmpagos e sons terríveis, Israel diz assim a Moisés, Moisés, pede a Deus para que ele não fale diretamente a nós. Fala ele contigo primeiro, e então você fala conosco. Porque nós não vamos suportar ouvir a voz dele. É terrível. Michael Horton, comentando esse texto, disse assim,
todo lugar onde Deus se revela sem um mediador, sem Cristo, só há relâmpago, trovão e destruição, medo e pavor. Mas onde ele se revela em Cristo, a esperança e salvação para o homem. A redenção para o homem. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E quem são esses que conhecem o Pai? Aqueles que são chamados filhos de Deus porque creram no seu nome, no nome do Cristo, do Salvador. Porque Jesus é o Filho de Deus. E perceba, você não vai ser filho de Deus porque você tem uma genealogia em que o seu sangue representa alguma linhagem judaica. Não foi carne nem sangue. Veja que verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quem são esses que creem no seu nome? Não são esses que simplesmente dizem: eu creio por causa da minha própria vontade, eu creio por causa da minha própria força. Ele diz: não, esses nasceram pela vontade de Deus. A salvação aqui é clara. O Deus que veio salvar os seus eleitos e o Cristo que morreu pelos seus eleitos. Esse veio resgatar o seu povo da escravidão. E ele se torna conhecido do seu povo. Abertamente conhecido do seu povo. Isso é importante. É importante dizer isso aos irmãos, não é, com todas as letras. Quem é Jesus para você? Quem é Cristo para você? Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas ele não é um homem que se torna Deus. Ele é o Deus que se torna homem. Ele era Deus. Ele estava com Deus. E por que eu posso confiar nele, então? Porque se não for por causa dele e da maneira como ele se revestiu para me salvar, não há esperança para mim. Somente aquele que criou pode recriar. E somente aquele que veio ser tentado como eu sou tentado e peco, mas ele nunca pecou. Somente esse pode ser o meu Redentor. E aquele, como diz o texto, ele é fonte da vida. E como é que você se encontra sem Cristo? Você está morto nos seus delitos e pecados. E quem pode te dar vida? Aquele que é a fonte da vida. O Criador dos céus e da terra. E você precisa confiar nele. Entregar sua vida a ele. Mas para você que se diz tão religioso, e que tem uma religião que pensa em Deus, que fala em Deus, que pensa em coisas boas, numa vida social boa, numa vida de socorro aos pobres que é interessante, e você então se adequa a isso e se sente seguro nisso. A sua religião, ela não vai poder te salvar. Porque você é pecador
E se você cometer um único pecado na tua vida, você é condenado ao inferno por toda a eternidade. O que você precisa? Você precisa confiar naquele que nunca cometeu pecado. Em Jesus Cristo. Você que anda nas trevas, Ele é a luz. Você que está morto, Ele é a fonte de vida. Você que não tem água para beber, Ele é a água que mata a tua sede. Ele veio para te resgatar das garras de Satanás, da morte e do pecado. Confie nele e você vai ser salvo. E que bênção para a igreja, irmãos, poder dizer: nosso Salvador é perfeito. Ele é Deus, Ele é homem, e nós confiamos nele plenamente. Ele é a nossa salvação. E nós conhecemos a Deus, porque conhecemos o Filho. E sem o Filho, nós não conhecemos a Deus. Graças a Deus por isso, porque Cristo é a nossa esperança e o nosso conforto. E todas as nossas vulnerabilidades encontram essa segurança. Ele se fez mortal e morreu e ressuscitou, para que quando nós passássemos pelo vale da sombra da morte, nós pudéssemos ter certeza que o nosso Salvador venceu a morte e viveremos com Ele por toda a eternidade. E quando a culpa do pecado quiser destruir a nossa mente, nós podemos dizer: Ele veio e morreu para perdoar o meu pecado e levou sobre si a minha culpa e a minha condenação. Agora eu sou livre no Senhor. Que conforto nós temos no nosso Salvador. Que bênção poder confiar em Cristo e ter essa certeza. Venha a Ele. Abandone seu pecado. Espera nele. Confia nele. E você vai ser salvo. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa noite. Que é o Evangelho da glória de Cristo, nosso Salvador. A encarnação do nosso Salvador Jesus Cristo. É a esperança do homem e a nossa salvação. Bendito seja o teu nome, Senhor. Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Quem nós confiamos e entregamos a nossa alma de todo o nosso coração. E assim, ó Deus, assim como Estevão, nós podemos ter essa certeza. No dia da morte, olhar para o nosso Cristo e dizer: a ti entrego o meu espírito. Confiar ao Senhor, entregar ao Senhor tudo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Bendito seja o Senhor. Agora, Senhor Deus, cheio de misericórdia, aplica a tua palavra ao coração daqueles que não te conhecem. Revela-te redentivamente a eles nessa noite, trazendo salvação. Sabendo, ó Deus, que aqueles que não creem no seu nome serão condenados, e os que creem no seu nome já estão salvos. Por isso, desvenda o entendimento, o coração e o pensamento daqueles que não te conhecem. Salva-os nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.